Nós hoje vamos ministrar sobre o seguinte tema: o reino de Deus é dos pobres de espírito. Vamos dizer todo mundo juntos? O reino de Deus é dos pobres de espírito. Aqui o apóstolo Tiago está dando recomendações. Quem já leu o livro de Tiago aqui todo? Levanta a mão. É uma bênção, né? Porque o livro de Tiago, ele faz algumas colocações práticas das nossas vidas. Principalmente ele trata com relação à nossa língua, o nosso falar. Que a nossa língua, ele diz em determinado momento, ela tanto edifica como ela amaldiçoa. Ela tanto constrói como destrói. Ela tanto ameniza como ela agrava. Ela tanto eleva como ela derruba. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. E aí Tiago fala sobre esse assunto. Mas Tiago também fala sobre a questão da fé sem as obras. Muitas pessoas e muitas igrejas, no afã de pregar o evangelho da salvação e da graça, começam a entrar enveredar por um caminho muito extremado, muito extremista, muito radical, que seria justamente a pessoa ser salva pela graça, mediante a fé, mas que agora não precisa fazer mais nada, não precisa mover uma palha por ninguém. Então quer dizer que agora eu aceito a Cristo, sou salvo por Cristo, já tenho meu nome escrito no livro da vida, e agora eu não preciso ajudar mais ninguém. Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. O apóstolo Tiago aqui, ele diz o seguinte, que nós fomos salvos sim pela graça, mediante a fé, mas para as boas obras, para fazer, e não para se omitir, não fazer. Diga assim: eu fui salvo pela graça, mediante a fé, para fazer as boas obras. Aí sim, existe um evangelho completo, um evangelho equilibrado, um evangelho equivalente. Irmãos, aqui um pouco sobre o livro de Tiago. Tiago foi o apóstolo do Senhor, estava entre os 12 apóstolos do Senhor, Tiago. E ele estava entre os 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Tiago, Pedro e João. Eram os 3. Amém? Eram os 3 apóstolos mais próximos de Jesus, mais íntimos. Isso a gente pode ver em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Só escute aí, quem tiver condições de abrir, pode abrir. Mas é Gálatas 2, 9. Quando diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, tá vendo? Pedro e João, Tiago, que eram reputados colunas, Anderson, me estenderam a mim a Barnabé e a destra da comunhão. Então, o que é que Pedro, Tiago e João eram da igreja do Senhor? Colunas, pilares. Pedro, Tiago e João eram pilares, colunas que sustentavam a igreja. Então, essa epístola de Tiago, ela foi escrita por este apóstolo. Esse apóstolo também foi citado como sendo o irmão do Senhor, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. Diz: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Gálatas 1, versículo 19. E diz:
E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Isso é Paulo falando. O irmão do Senhor. O irmão do Senhor. Ah, quer dizer que Jesus teve outros irmãos? Olha só. A palavra diz que Tiago era irmão do Senhor. Mas esse termo aqui, ele pode ser irmão de sangue. Sim, pode. Mas também pode ser uma pessoa muito chegada. O termo adelphos, no grego, significa exatamente isso. Uma pessoa pode ser irmão de sangue, por exemplo, e pode ser uma pessoa muito achegada. Tá? Por exemplo, poderia ser Anderson, irmão de Luiz, ou seja, muito achegado a Luiz. Também pode. Nós não sabemos exatamente se aqui é consanguinidade, ou seja, que é ligação sanguínea entre irmãos legítimos, ou se existia aqui uma irmandade de achegamento, de intimidade. Ele foi, Tiago, a pessoa muito utilizada pelo Espírito Santo para definir o Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Veja só, a igreja, logo no início, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou 120 pessoas, e os apóstolos estavam lá. E eles ficaram em Jerusalém, até que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali, houve um espalhamento da igreja. Muitos apóstolos foram para outros lugares do mundo. Mas Tiago ficou em Jerusalém. E Tiago ficou com um fundamento lá da igreja em Jerusalém. E aqui aconteceu uma grande controvérsia. O que é controvérsia? Um grande problema na igreja. Uma dúvida doutrinária na igreja. Porque existiam algumas pessoas que não eram judias, que se convertiam, eram gentios. E aí, o que acontece é que as pessoas começaram a reclamar, os judeus, que estava tendo muita atenção, desculpa, os gentios estavam reclamando, estava tendo muita atenção aos judeus, e eles, gentios, estavam sendo postos à margem, não estavam sendo bem assistidos. Foi quando que Tiago, convocou, Tiago e Pedro convocaram um concílio. Está no capítulo 15 de Atos, não precisa abrir. Atos 15, todo ele. Ali eles começam a conversar a respeito da doutrina cristã. É o primeiro concílio da igreja. E Tiago foi usado por Deus para dar o recado e dizer: olha, foi Pedro que disse, a salvação é pela graça. Definiram isso. E depois Tiago disse: não importa que eles se circuncidem, que eles façam o pacto dos judeus, dos gentios. Não precisam. Eles estão agora na graça. Não precisa. A questão da circuncisão era a corta dos homens, no órgão sexual dos homens, cortava-se o prepúcio. Nos judeus. Era uma aliança, era um símbolo. E agora a igreja diz: não precisa. Para os gentios, não precisa fazer isso. Mas também não precisa guardar a lei. Não precisa guardar. E ele diz assim também: é importante que os gentios se abstenham, isso Tiago falando, abstenham do sangue de animais, porque na época, e ainda hoje, a gente vê alguns terreiros que matam animais para fazer bruxaria e essas coisas, Lá na época também tinha isso. Eles matavam animais, pegavam aquele sangue e tomavam aquele sangue. Aí Tiago diz: que eles se abstenham de tomar esse sangue, que eles se evitem a fornicação, ao adultério, o pecado, e que eles não comam carne abafada. Porque eles tinham o costume de matar por sufocamento os animais. Também em oferenda aos seus deuses, que a gente sabe que são demônios. Então Tiago diz que eles evitem isso, que eles não façam isso, só isso, e acabou. Não precisa
mais guardar guardar a lei de ter um dia para poder guardar, de não poder comer isso, carne de porco, não poder. Eu não vou, rapaz, eu vou deixar de comer carne de porco. Pelo amor de Deus, eu sei, agora tem que ter cuidado com carne de porco, né? Porque não é todo porco que a gente pode comer, não, porque tem porco aí que não é bronca, pode pegar a doença, né? Mas esses porquinhos, esse leitãozinho que a gente compra no supermercado, carninha bem rosadazinha, a gente pode comer, rapaz. Pode, Anderson? Pode, galinha cabidela. Galinha cabidela, pode também? Pode. Não tem problema nenhum. Ah, até você pode fazer uma transfusão de sangue se alguém tiver com sangue. Pode, deve. Deve fazer uma transfusão. Você deve ajudar o outro. Você deve ajudar o outro. Amém? Então, Tiago, ele foi responsável por isso aí também. Tá? O concílio de Jerusalém. E aí, segundo a tradição, irmãos, o apóstolo Tiago foi o responsável principalmente por esse desenvolvimento da igreja de Jerusalém. Foi martirizado, foi morto, depois de ser jogado no pináculo do templo. Como é que Tiago morreu? Os judeus, no ano 62, depois de Cristo, pegaram ele e jogaram da varanda do templo. Jogaram ele. Certo, Tiago? Jogaram. Ele caiu, se arrebentou todo. Mas não morreu. Eles desceram, certo? Desceram e pegaram um instrumento de guerra chamado clava. Sabe o que é uma clava, né? A clava era um instrumento de guerra onde era um tipo de um bastão. Isso, muito bem, Antônio. Isso. Tipo um bastão de beisebol. Isso, exatamente. Eles pegaram esse bastão, desceram e terminaram de matar o apóstolo Tiago a pancadas, a lapadas, a pauladas, certo? Com a clava. Foi assim que morreu Tiago, o apóstolo. E quem escreveu isso? Um tal de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia era um discípulo de Pedro. Aqui a gente não tem discipulado, né? Um ajuda o outro, né? Lá também. Eusébio de Cesareia era um discípulo de Pedro, e ele escreveu sobre essa questão da morte de Tiago. E outro que também escreveu foi Flávio Joséfo, um historiador. Aí não tem nada a ver com a igreja. Ele nos mostra, o apóstolo Tiago, irmãos, que a igreja não se pode ter preferências, especialmente de classes sociais. A igreja, ela não pode ter preferência. Vejamos. Nós não devemos ter acepção de pessoas em nosso meio. O que é acepção de pessoas? Diferença entre pessoas. Ou seja, a igreja tratar umas pessoas de um jeito e tratar outras pessoas de outro jeito. A igreja não pode fazer isso. Tiago está dizendo aqui. Mas, irmãos, aqui eu não quero falar aqui eu não digo, não cito nenhuma denominação, nada. Mas existe isso ainda por aí, né? Existe? Existe. Há lugares onde se você chegar com um carro novo, um carro bom, chegar bem vestido, né? Então aí você é bem visto, bem recebido, e você é colocado na frente. Você colocado em destaque, né? Porque você tem um recurso. Mas se chega uma pessoa ali humilde, uma pessoa ali da rua, um mendigo que não está higienizado,
as pessoas dizem, fica aí, não entra não. E muitas vezes quando não entra, vai e senta lá longe. Para não sentar junto com a gente aqui, que a gente aqui é rico, né? A gente é limpo. Nada disso. Tiago disse, a igreja do Senhor não pode fazer acepção de pessoas. Mas existia isso lá na época, existia, viu, irmãos? Tiago escreve às igrejas que estavam fora de Jerusalém. Como você pode ver em Tiago capítulo 1, versículo 1. Tá? Então, foi para fora de Jerusalém. Existia esse problema. Existe hoje esse problema? Existe, Lili? Existe, meu irmão? Existe, Tatiana? Infelizmente, né? Infelizmente. Não, essa não é a prática desta igreja. Essa igreja aqui recebe o rico, recebe o pobre, recebe o branco, recebe o negro, recebe o alto, recebe o baixo, recebe o gordo, recebe o magro, recebe todo tipo de gente, a criança, o adolescente, o jovem, a mulher, a viúva, o órfão, recebe tudo. Essa igreja não faz acepção de pessoas. O mesmo abraço que eu dou no homem, eu dou na mulher, só que eu dou assim de lado, para que haja o que? O respeito. O mesmo abraço que eu dou para uma pessoa rica, eu dou para uma pessoa pobre. O mesmo abraço que eu dou para um branco, eu dou para um negro. Dou no índio, dou no amarelo. Como todos nós devemos dar também. Não deve existir acepção de pessoas em nosso meio. Isso o apóstolo Paulo, Tiago, diz. Está no versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler, irmãos. Meus irmãos, Tiago diz, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, olha o que ele diz assim, aqui. Algum homem com anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, andarilho, e tratardes com diferença, separação, porque nem tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Olha só, existia isso lá, irmãos, na igreja primitiva, existia. Por isso que Tiago está combatendo isso aqui. Aqui, graças a Deus, a gente não precisa combater. Aqui, graças a Deus, o que eu quero dizer aqui nesse texto é que o texto é claro quando diz que o reino de Deus é dos pobres, e a gente vai ver que são pobres de espírito. Olha aqui, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Olha aí, a gente tem pregado aqui uma sequência sobre o reino, e aqui está dizendo que os pobres são herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Se você for ver as mensagens de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz o seguinte, Mateus 5, 3. Jesus diz, felizes, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui eu quero quebrar um paradigma, muitas vezes na cabeça da gente. A gente pensa assim, e isso é ricos e pobres, tá? Pensa assim, o rico, ele não tem Deus.
O pobre, ele tem... Não é assim não. Porque existem muitos ricos, pessoas ricas, que são do Senhor, que têm um coração humilde. A gente tem um caso aqui na igreja. A gente tem o pastor Jair, que graças a Deus é uma pessoa que tem uma condição muito boa. Mas ele não é assim como diz, orgulhoso de não fazer as coisas de Deus. Mas ele faz, ele ajuda por meio da igreja do Senhor. Ele tem feito a obra do Senhor. É uma pessoa que tem condições, mas é uma pessoa que é humilde de espírito. No caso, existem pobres, já está trazendo para o outro lado. Existem pessoas pobres orgulhosas? Existe. Também. Vou dizer uma coisa que eu tive uma experiência nesse tempo de ministério. Em uma semana, Deus me ensinou isso. Eu fui visitar uma pessoa bem rica, na beira da praia, num daqueles apartamentos ali, bem chique. Médica aposentada, pessoa que com condição muito boa. E eu fui lá e preguei o evangelho para ela, falei de Jesus, mostrei que ela precisava nascer de novo. Aí, sabe qual foi a dificuldade que a gente teve para aceitar Jesus? Nenhuma. Por quê? Eu disse assim, o Espírito Santo me deu uma sabedoria na hora. Eu disse, olha, da mesma forma que você ajuda as pessoas, ajudou muita gente que é aposentada, ajudou muita gente a nascer. Você não ajudou? Quantas pessoas, me diga aqui, quantas pessoas você ajudou para nascer as crianças? Aí eu disse, eu perdi as contas. Da mesma forma que você disse que não sabe quantas pessoas ajudou a colocar no mundo, aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pregando o evangelho para você nascer de novo. Mas não no físico, mas no espírito. Eu estou sendo teu obstetra aqui. Tu queres nascer de novo no mundo espiritual? Queres entregar a vida para Jesus e nascer de novo no reino de Deus? Ela disse, quero. Não titubeou. Disse, não, também eu quero. Na mesma semana, eu andando por aqui por cima, conheci uma pessoa, não deu o nome, e falei a mesma coisa. Falei para ela, você precisa entregar a vida para Jesus, você precisa nascer de novo, você precisa entregar o coração para ter a salvação, a mesma coisa. Não preciso disso. Não, mas não quero não. Cara fechada, quero não. Bom, então a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa, de um rico com coração humilde e de um pobre com coração orgulhoso. Por isso que Jesus fala aqui que o espírito humilde, a humildade de espírito, as pessoas bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles terão o reino de Deus. Então, irmãos, não tem essa coisa, porque é pobre é humilde. Não, porque é rico é orgulhoso. Não. Existem pobres humildes, existem ricos humildes. Existem pobres orgulhosos e existem ricos orgulhosos. Agora, na forma geral, quando Jesus esteve aqui, os pobres tinham mais espírito de humildade. Por quê? Porque já não tinham recursos. Então não tinham recursos, tinha uma necessidade de que Jesus resolvesse os problemas dele. Então por isso que era natural que os pobres o seguiam. Mas tiveram ricos que seguiram Jesus, sim ou não? Sim. Não? Não, sim. 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 Quem pode dizer um rico que seguiu Jesus? José de Arimateia. José de Arimateia. Quem mais?
Nicodemos. Nicodemos. Né? Susana era rica. E tantas outras. Por exemplo, Lídia era rica. Você sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, era rico ou pobre? Era rico. Riquíssimo. Jó era rico. Jó Jó era rico. Jó era rico. Salomão, quem banqueteou com taças de ouro e prato de ouro e talher de ouro? Só Salomão. Então, esse povo, vou dizer que não entrou no reino de Deus, não, é porque é rico? Não é isso. Não é isso. É o coração, é a situação, é a necessidade, é o desejo, é a humildade de encontrar-se com o mestre e querer quebrar um vaso de alabastro nos pés dele. Teve uma mulher que fez que nenhum homem fez quando Jesus estava aqui na terra. Ela chegou-se diante do Senhor, foi-se aos pés de Jesus, em lágrimas, pegou um vidrinho de alabastro, um perfume caríssimo. Hoje, se a gente fosse ver um perfume hoje de alabastro, é uma coisa caríssima, é uma coisa finíssima. Ela pegou o frasco, quebrou o frasco e colocou os pés do Senhor. Os discípulos tudo rebugnaram, dizendo: porque como o Senhor permite uma coisa dessa, um perfume tão caro como esse? Você poderia vender e entregar aos pobres, Senhor. O Senhor disse: não. Ela escolheu a melhor parte. Ela está adorando. Ela está aos meus pés me adorando. Ela escolheu a melhor parte. Os pobres, vocês vão ter com eles toda a vida. Mas ela escolheu a mim porque eu vou estar passando pouco tempo com vocês. Eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar e vou aos céus. E vocês estão comigo pouco tempo. Então ela quebrou o vaso nos meus pés. Glória a Deus. Amém. Amém? Então, dessa forma, irmãos, entendemos que os pobres e ricos, humildes, entrarão no reino do Senhor. E Tiago continua dizendo, no versículo 6 a 9, no capítulo 2, ele continua dizendo: se todavia fazeis diferença de pessoas, cometeis pecado. Diga assim para o seu irmão: não faça diferença entre pessoas, porque é pecado. É pecado, irmão. Faça diferença entre pessoas. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqui antes, 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, seguindo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis diferença de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqui, Tiago está dizendo às pessoas que estão na diáspora, às pessoas que estão fora de Jerusalém, ali os judeus. E ele diz assim: olha, vocês estão fazendo diferença entre pessoas. Por isso que vocês estão pecando. E vocês estão transgredindo a lei. E agora nós vamos entrar, irmãos, que nós não devemos nos apegar à lei, porque nós estamos debaixo da graça. Amém? Vamos dizer assim, todo mundo juntos: não estou mais debaixo da lei.
Não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça. Amém? E aqui, irmãos, ele diz aqui que nós não devemos tratar as pessoas de forma desigual, porque isso é pecado. E muitos estão pecando. Muitos. Agora versículo 10, versículo a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Os judeus eram altamente legalistas. Você tinha que cumprir toda a lei, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei judaica. Por exemplo, no dia de sábado, eles contavam os dias, até hoje, para poder guardar a lei de Moisés. Mas Tiago está dizendo que se você guardar uma lei, um mandamento, e tropeçar em outro, você tropeçou em toda a lei. Eu pergunto para vocês, aqui tem alguém que cumpre toda a lei do Senhor? Aqui, toda a lei? Não. Olha o meu braço aqui, ó, lá embaixo. Agora eu pergunto para vocês, existem condições de guardar toda a lei guardado em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim. Porque Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei por você. Então, quando você aceita a graça, você está incluído em Cristo. Amém. E incluído em Cristo, você está livre da lei. Você está cumprida a lei para você. Amém. Amém? Você não precisa estar guardando tradições, nem sábados, nem dias santos, nem nada disso. Você tem que andar debaixo da graça do Senhor. E a graça do Senhor é o Espírito de vida, que me livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito do Senhor que está dentro de você. Esta é a nova lei. Eu pergunto para você, essa lei nova do Espírito da graça é mais severa ou menos severa do que a lei de Moisés? Como? É mais severa. Porque a lei de Moisés dizia, não matarás. Mas agora a lei do Espírito de vida te diz assim, se você olhar para uma pessoa e você guardar mágoa dela, você já está pecando e você já é assassino. É uma lei mais severa. E ninguém consegue cumprir. Só a graça do Senhor. Se disser assim, não adulterarás. Mas Jesus disse, se alguém olhar para uma pessoa e já desejar, já pecou no seu coração. Só no pensamento, já pecou. É mais severa ou não? É mais severa. A gente tem condições de cumprir? Não. Mas por isso que estamos debaixo da graça. Existe uma igreja é uma seita. E ela quer que você guarde o sábado todo dia. De 18 horas na sexta-feira até 18 no sábado, você não pode fazer nada. Nem você, nem seus filhos, nem seu boi, seu cavalo. Nada. Não pode nem pegar em dinheiro. Nem pegar em dinheiro pode. Nem pegar em dinheiro, não. Tem que comer pão e você não pode fazer nada. Minha vizinha dessa igreja, ela não faz nada. Entendeu? Irmãos, isso é um jugo que você não está sujeito mais. Esse jugo Cristo já carregou na cruz, meu irmão, por você. Você está livre. Hoje não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Algumas pessoas dizem assim, essa igreja fala muito mal das outras. Não fala. A gente tem um compromisso com a verdade. E a verdade, aqui, ó. A verdade é a
Palavra de Deus. Aquilo que tiver errado, nós vamos continuar falando que é errado. Porque aprisiona as pessoas. Coloca as pessoas a prisioneiro. Eu estou falando o nome porque é uma seita, não é uma igreja, é uma seita. Então, se fosse uma outra comunidade, eu não falaria o nome, o respeito. Porque todas as comunidades cristãs genuínas e verdadeiras, elas têm erros. Inclusive aqui, também há erros aqui. Amém? Há erros. Mas quando se trata em seitas, a gente tem que falar e avisar os irmãos. E este ano ainda, eu acho que no segundo semestre, nós vamos ter aqui umas palestras sobre seitas, religiões e heresias. E nós vamos mostrar na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Finalizando, o juízo é sem misericórdia para os que não usaram de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Haverá um período, irmãos, onde o Senhor virá com juízo. Mas os misericordiosos herdarão o reino de Deus. Você quer ser misericordioso? Você é misericordioso? Amém. Seja misericordioso. Porque o Senhor é quem te dá a misericórdia. Agora, quem não é misericordioso vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Então, quando você olha uma pessoa que está necessitada, uma pessoa com deficiência, tenha compaixão. Estenda a mão para o pobre. Estenda a mão para o necessitado. Estenda a mão para as pessoas que têm dificuldades. Seja misericordioso, porque quem não é misericordioso não pode entrar no reino de Deus. Graça e paz, irmão Hamilton. Deus abençoe. Amém? Amém. Seja misericordioso com as pessoas. Porque o Senhor terá misericórdia de você. Mas se você não tem misericórdia das pessoas, não tem compaixão das pessoas, aqui diz a palavra que o juízo para você será grande. Porque você não tem misericórdia, amor pelas pessoas. E se você não tem amor pelas pessoas, peça a Deus. Se arrependa. Peça perdão a Deus hoje. Hoje. Porque você não é melhor do que ninguém. E se alguém te fez o mal, perdoe. Porque é melhor assim. Amontoarás brasas sobre a cabeça, diz o Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa aplicar a palavra ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.